Bom dia. Vamos fazer a prece? Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, forçar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Hoje nós estamos recebendo o Zé Antônio para fazer a preleção para a gente. Por favor, Zé Antônio. Bom dia. Com esse friozinho gostoso, né? Saímos da cama, quentinho, né? E viemos aqui para recarregar as nossas baterias, né? As energias que a gente encontra onde pessoas se reúnem em nome de Deus para buscar as energias, doar, porque tem muitos de nós que viemos buscar, mas tem muitos de nós também que está aqui, pela sua ação vibratória, ela consegue passar essas energias que estão sobressalentes. E todos nós temos energia para doar e para receber. E a gente fica contente de poder, num domingo desse, rever os amigos, né, nessa casa maravilhosa. E a gente fica contente de ver bastante gente num domingo desse. Friozinho, né? Pessoas estando aqui em busca de algo mais, dessas energias que eu falei. Hoje nós vamos falar sobre o trabalho. O trabalho é algo muito significante para nós, né? Deus deixou para nós como uma ferramenta para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Se não tivesse o trabalho, como que nós conseguiríamos desenvolver muitas coisas, muitas habilidades? Então vamos ver o que diz o Livro dos Espíritos sobre o trabalho. Na questão 674, abre lá para nós. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza. O trabalho é uma lei natural. Por isso mesmo é uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar porque aumenta as suas necessidades e prazeres. Então, na realidade é uma lei natural, que é uma ferramenta que Deus nos deixou para que a gente consiga evoluir,
para suprir as nossas necessidades, para buscar o nosso sustento, para a construção das nossas casas e os nossos prazeres, os nossos mimos, né? As coisas que a gente gosta, aquelas coisinhas, né? Um passeio, algo diferente. Sem o trabalho nós não conseguiríamos nada. E o trabalho é algo que nos completa, né? Por quê? Porque a gente, além de produzir e crescermos, a gente tem a oportunidade de conviver com desafetos, às vezes, no trabalho, né? Isso é normal, né? E a gente vê que essa integração, ela é muito boa para o espírito. Faz com que a gente vai se associando melhor com as pessoas e com o meio. Marco, põe a 675, por favor. Não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais. Olha a resposta do Espírito. Não. O Espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação é útil a um trabalho. Porque nós achamos, essa pergunta, o que eu entendi é que ela, não só o corpo, uma parte, o Espírito, quando transformamos em Espírito, voltamos para a verdadeira vida, o Espírito continua trabalhando. Ele continua tendo os seus afazeres. Só que aí sem as cobranças, porque temos livres, não temos horário, não temos nada. Então o Espírito, ele ainda continua trabalhando. Quem diz, eu não quero passar 10 melhor porque não vou trabalhar mais. É um engano. Nós iremos continuar trabalhando. A 676, Marco, por favor. Por que o trabalho é imposto ao homem? É uma consequência de sua natureza corporal. É uma expiação, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Por isso, ele não deve seu sustento, sua segurança, seu bem-estar, senão o seu trabalho e a sua atividade. Aquele que é muito fraco de corpo, Deus deu a inteligência para isso suprir, mas sempre é um trabalho. O que a gente vê? Que, por exemplo, a gente tem que trabalhar por quê? Para desenvolver o nosso intelecto. E essa semana aconteceu um negócio interessante. Eu estava conversando com um vendedor numa empresa, ele já visita a empresa há 20 anos, e ele estava comentando sobre um funcionário meu que faz 15 anos que trabalha comigo. Entrou lá menino, e hoje é um homem casar. Então, aí ele viu uma peça que ele estava fazendo, muito bonito, difícil de se fazer. Ele falou, nossa, aquele moleque, eu falei, para vocês verem. Começou varrendo a oficina, fazendo isso, fazendo aquilo, e foi indo. Então ele foi desenvolvendo a sua inteligência, o seu intelecto, e hoje ele faz coisas que a princípio é coisas muito difíceis, mas para ele foi natural o seu desenvolvimento. Por quê? Porque Deus permite, como está dizendo aí, que cada um desenvolva o seu intelecto através das suas atividades. Como que a gente vai melhorar algo que a gente não faz? Então a gente tem que produzir para a gente fazer algo e crescer. E esse crescimento, ele não é só material de conhecimento. Ele leva as pessoas a ter uma melhor vida. Você entendeu? Por quê? Porque você conseguindo, você se sente melhor, você se sente útil. Você consegue, além de aprimorar os seus conhecimentos, o seu intelecto, você consegue ajudar aos outros que vêm vindo, iniciando. Você passa de aprendiz a professor. Olha que legal. As oportunidades que nós temos no trabalho. E aí a gente vê numa empresa que nem todos têm a mesma capacidade. Então Deus às vezes dá inteligência para um, ele não consegue fazer um serviço material, mas ele consegue fazer um serviço intelectual melhor que o outro. Então por isso que nós temos numa empresa pessoas que trabalham na parte braçal, outros que entram um pouco de braçal e um pouco de intelecto, e outros na parte de intelecto, que é o coisa. Então uma coisa complementa a outra. Isso faz com que a gente vai vendo que Deus nos dá a oportunidade para isso.
E o trabalho é tão importante. Quantas vezes a gente passa por uma dificuldade, tanto ela financeira, quanto de ordem afetiva, ou mesmo um pequeno problema, às vezes, de saúde. E o que todo mundo fala? Enfia a cara no trabalho. A gente trabalha, a gente começa a esquecer das coisas. Olha como que Deus é bom. Às vezes a gente vê pessoas que estão passando por certas dificuldades e ela se dedica mais ao seu trabalho e ela vai suprindo as necessidades que lhe fazia mal. Isso faz com que a gente melhore o nosso relacionamento com as pessoas, o nosso bem-estar, né? E a gente vê que nesse dia a dia, as pessoas que são integradas, aqueles que realmente entenderam que o trabalho é algo de bom, não só para o seu sustento, mas para a melhoria da sua cidade, do seu estado, do nosso país. Esse trabalho deve ser encarado como uma forma natural, onde a gente consiga produzir aquilo que nos é possível, aquilo que Deus nos permite. Então a gente vê dentro de cada um, de cada empresa, conversando com alguns empresários, onde tem várias pessoas que trabalham de formas diferentes. A gente que frequenta a doutrina espírita, a gente tem uma visão, onde cada um tem um limite, onde cada um tem uma condição, onde cada um vai atingir o seu ponto, não o máximo, mas aquele ponto positivo. E para uns, aquele ponto não é tanto, para outros é pouco, para outros é muito. Falta um pouco eu falo assim, a gente que tem esse conhecimento espírita, a gente saber das limitações, não as limitações do corpo físico, da matéria aqui, mas do espírito, de encarar, de sentir a necessidade, de estar ali por precisão, não, porque eu preciso, porque me faz bem, por vários fatores. Ninguém trabalha só porque gosta, a gente trabalha porque a gente precisa, a gente para ganhar o nosso sustento, para a nossa evolução. Então, se a gente não trabalhar numa empresa onde a gente se dedique, mesmo que a gente não goste no começo, mas a partir do momento que você está ali dedicando, tudo vai melhorar. E a gente vai ver a dedicação de pessoas quando uma empresa passa por uma crise. Aí você vê, principalmente em grandes empresas, alguns grupos trabalhando mais, se dedicando mais, para que a empresa saia daquela crise, daquele problema. E outros, nem aí, tanto faz. E outros, querendo que realmente a empresa se acabe. Esquecendo que existem muitas pessoas, muitas famílias que dependem dali. E quando essa empresa consegue sair, aí vocês podem ter certeza que alguma dessas pessoas que não dedicaram serão dispensadas. Por quê? Porque elas não se preocuparam. Para ela tanto faz. E às vezes as pessoas também. Porque a gente sente quando a gente é bem visto em algum lugar, quando a gente é importante. E nós temos que ser importantes. Mas não para a empresa, para nós, para a nossa sobrevivência, para o nosso crescimento. E hoje, a gente vê tantas pessoas reclamando de falta de serviço. Hoje existem muitos cursos, né? Empresas, às vezes, promovem cursos. Hoje existem muitos cursos profissionalizantes que as prefeituras, o SEBRAE, entidades fazem. E você vê poucas pessoas procurando esse aperfeiçoamento, essas ferramentas, né? Eu digo como ferramentas, são coisas que ajudam, que nossos antepassados, nossos pais, avós, não tiveram esse preparo, né? Entrava-se no mercado de trabalho e ia aprendendo naturalmente com o dia a dia. Hoje, tendo tudo isso aí, e as pessoas, às vezes, deixam. Alguns são mais dedicados, procuram fazer isso, fazer aquilo. E outra coisa no trabalho que a gente vê muito, são as pessoas que a gente sempre acha
que a profissão do outro, o outro é melhor que a gente. Porque eu queria ser médico, eu queria ser dentista, eu queria ser advogado e eu queria ser doutor. E nós só vemos isso aí pelo lado material, o lado bom. E todo trabalho ele tem um lado bom e tem o lado de trabalho. Não é ruim, porque é o lado de trabalho, onde tem que ter a dedicação, o horário, o desprendimento. E quanto mais importante o trabalho, mais ele é cobrado. Então, um médico, muitas vezes, ele é muito mais cobrado e exigido do que a gente, que tem outra profissão. Não que a profissão dele seja mais importante que a nossa. O horário nosso, nós temos um horário, ele às vezes não. Um empresário de uma grande empresa, muitas vezes ele trabalha muito mais horas que alguns dos seus funcionários. Então, quer dizer, cada um de acordo com a sua responsabilidade. Né? E a gente vê que a dedicação dessas pessoas vai de acordo com o intelecto de cada um. Aí às vezes eu brinco e falo assim, ainda bem que nessa eu não vim preparado para ser um grande empresário, senão a cobrança é muito. A gente, um pouquinho, você já fica, espero que você entra meio em parafuso, fica meio em desespero. Aí você para, ora e pede ajuda. Porque toda vez que nós temos uma dificuldade, seja ela qual for, se a gente pegar, entrar em sintonia com Deus, pedir ajuda do fundo do nosso coração, eu tenho certeza que nós, no outro dia, ou às vezes até no mesmo dia, nós iremos ser atendidos. E a gente vê que em alguns exemplos a gente tem pessoas que realmente, com seu pouco intelecto, faz a diferença. Tem a história do menino de síndrome de Down nos Estados Unidos, onde ele via todo dia o seu avô lendo o jornal. E o seu avô pegava sempre numa página e grifava. Ele sempre lia aquela mensagem. Um dia ele perguntaram ao seu avô: "Vô, por que o senhor lê isso aqui e grifa? É a primeira coisa que o senhor lê no jornal. Isso aqui é um pensamento do dia. É sempre uma mensagem positiva, alegre. Como eu vou ler esse jornal? Tem coisas boas, ruins. Então eu começo sempre pela boa. Isso dá uma motivação. E é muito bom." Ele pediu para sua irmã para que copiasse e fizesse várias cópias. Ele levava no bolso. E ele trabalhava num supermercado de empacotador. E todo mundo que passava por aquele caixa, ele empacotava e colocava uma mensagem, um pensamento do dia dentro. E no final de semana, aquele supermercado lotado, e no caixa onde trabalhava aquele menino, a fila era grande. E nos outros caixas, 1, 2 pessoas. O gerente ficou, deve estar acontecendo alguma coisa. Chegou para uma pessoa da fila e falou: "Viu, você pode se dirigir ali, é mais rápido." Falou: "Espera, não importa de eu demorar um pouco mais. Esse caixa é o melhor caixa." Por quê? Porque a gente sai, a gente chega em casa, tiramos o pacote e recebemos uma mensagem, um pensamento de motivação, de otimismo. Então vocês viram uma pessoa com uma síndrome de Down fazendo alguma coisa de bom. Alguma coisa que valorizava. Talvez ele até não entendesse o que ele estava fazendo, mas era bom. Um intuito bom. Né? E a gente vê, às vezes a gente trabalha e a gente é egoísta. A gente não fala um bom dia, nem para as pessoas que trabalham com a gente, nem para as pessoas que chegam, que saem. A gente fica ali, achando que aquele ali é o pior lugar que nós estamos. Esquecemos que o trabalho é a extensão da nossa casa. É onde a gente deve completar o nosso anseio familiar. Porque passa a ser uma segunda família, tão importante quanto aquela. E a gente, da doutrina espírita, sabe que realmente é uma extensão onde nós temos que realmente reajustar as nossas tarefas com os nossos colegas, com os nossos chefes, com os nossos patrões, né? E a gente vai desenvolvendo. E muitas vezes a gente
se depara com muitas histórias, né? Um mecânico amigo me contou uma história. Chegaram na sua oficina, o mecânico. Mas justamente aquele dia, que tem dia quando a gente está trabalhando, parece que está tudo errado, né? O tempo voa, você não consegue. E chegou um médico logo depois do almoço, ele, metade das tarefas atrasadas, e o médico, o carro falhando. Boa tarde. Boa tarde, né? Então o cara até meio rude. Você está bravo? Não. É que estou com um monte de problema, né? Mas qual o problema? De trabalhar? O problema de trabalhar é só trabalhar. Eu estou com o carro falhando, o senhor consegue me arrumar? Ele falou, não, hoje não dá. Eu falei, mas a outra vez que eu vim aqui é o mesmo problema, você demorou 10 minutos. Não, para vocês tudo é fácil, é tudo em 10 minutos. Ele falou, não, tudo bem, então eu vou deixar o carro aí. Mas qual é o problema? O problema é esse e esse. Não, deixa aí que depois eu arrumo, eu peço para alguém levar o senhor embora. Mas não dá para arrumar agora mesmo. Não dá. E quanto vai ficar esse conserto? Tipo assim, 3 mil reais. Nossa, está um pouco caro, não está? E outra vez você me cobrou, porque era simples, isso era apenas uma regulagem. Aí vocês podem ir lá no hospital, cobrar caro, quanto quiserem uma cirurgia, um procedimento, e nós aqui não podemos. Aí o médico falou assim, eu vou pagar 3 vezes a mais do que você me cobrou se você consertar o carro agora. Aí o problema do cara, o cara já sorriu, por quê? Ele pediu uma quantia alta, que não valia. E o médico pagava 3 vezes se ele fizesse na hora. A princípio parece uma pretensão, né, do médico. Ele, tá bom. Aí ele abriu o capô, o médico entrou dentro do carro e deu partida. Aí o cara foi lá, desligou o carro, foi lá mexer no motor, o médico entrou no carro e deu a partida novamente. Ele saiu, foi lá e desligou o carro. Foi mexer no motor, o médico foi lá e ligou o carro de novo. Ele falou, viu, mas o senhor não quer que eu conserte o carro? Eu quero. Mas o senhor não deixa porque o senhor desliga o motor, o senhor liga o motor e eu preciso desligar. Não, você precisa desligar o motor. Então tá bom. Porque toda vez que nós fizermos uma cirurgia, nós não desligamos o coração de ninguém, pulmão, nada. Nós continuamos fazendo nosso serviço e a pessoa continua vivendo. Nós não matamos para operar. Aí foi quando o mecânico deu conta de si que a gente tem que ter um bom senso e um respeito pela profissão alheia. Desligou o motor, consertou. E aí o médico falou, vou pagar 3 vezes. Ele falou, não, o preço é esse. Cobrou o preço justo. E o médico lhe deu um abraço. Que bom que você tenha um bom senso. A gente às vezes fica nervoso e a gente tem atitudes. Então a gente sempre acha que o nosso é melhor que o outro. Esquecemos sempre do lado positivo e o lado negativo de cada coisa. E todos nós temos limites. No nosso limite, o que deixa de fazer as pessoas crescerem? Ou seja, qual o nosso maior obstáculo? Alguém sabe aqui? Não no trabalho, em tudo na vida. Qual o nosso maior obstáculo? Pode falar. Hã? Para a pessoa, tá certo? Mais alguma coisa? Qual o nosso maior obstáculo? Já falou. Ninguém vai falar mais nada? É o medo que está dentro de nós, de cada um. O medo. O medo é algo que nos atrapalha não só no trabalho, mas da vida toda. Nós deixamos de crescer, nós deixamos de evoluir por causa do medo. Muitas vezes a gente deixa de fazer algo que vai ser bom para a gente, principalmente para a gente não faz. A gente deixa de dar aquele passo que vai transformar a nossa vida
causa do medo. O medo é algo, ele é importante. Por quê? Porque senão a gente teria de pular numa ponte, aprender a nadar num dia e pular da ponte no outro, né? Mas o medo, quando a gente se concentra só no medo, a gente esquece de avaliar aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente já viveu. Por exemplo, em relação à nossa palestra, nós trazemos uma malinha com as ferramentas que vamos utilizar no nosso dia a dia. Se estamos num trabalho ou num fazer qualquer um, se nós estamos ali há algum tempo, porque aquilo é que nos foi determinado. E às vezes deixamos de ser mais, não ousados, deixamos de fazer algo que nos vai crescer na empresa, na vida, por causa do medo. Deixamos de acreditar que somos possíveis. Jesus esteve aqui e ele disse, quando ele curou algumas pessoas, ele disse aos apóstolos e às pessoas, o que eu faço, vós poderás fazer. Se nós temos esse poder de curar as pessoas, fazer uma atividade, melhorar a nossa relação em casa, a nossa relação na rua, no trabalho, na escola, no dia a dia, não é tão difícil. E às vezes eu falo essa frase, algumas pessoas falam assim, não é, eu não posso curar. Pode. Todos nós temos o dom de curar. Se você encontrar alguma pessoa na rua bem triste, cabisbaixa, e você chegar, dar um aperto de mão, um abraço, um sorriso, uma palavra amiga, que essa pessoa melhorar, você a curou daquela tristeza. E aqui, alguém sabe onde vende remédio? Em que farmácia que vende remédio para curar tristeza? Não. Lá no hospital tem, Márcia? Não tem. Lá às vezes você dá um sorriso, a pessoa melhora, né, Márcia? Então, a gente vê que nós temos um poder dentro de nós muito grande. Muito grande. E que a gente, muitas vezes, fecha as nossas janelas, as nossas portas, para as pessoas que estão à nossa volta, para o mundo e para nós mesmos, principalmente para nós. Porque muitas vezes nós ficamos estagnados na nossa vida, em tudo, por causa de sermos ainda muito egoístas. Não queremos dividir tudo aquilo que sabemos com os outros e dar a oportunidade para que a gente possa crescer e evoluir. Marco, põe a pergunta 682 para mim, por favor. Depois do trabalho, né? O repouso depois do trabalho, sendo uma necessidade, não é uma lei natural, sem dúvida. O repouso serve para reparar as forças do corpo e também é necessário, a fim de deixar um pouco mais de liberdade e a inteligência para se elevar acima da matéria. Olha que beleza. Então não é só trabalhar, nós temos que descansar também. Descansando a gente naturalmente, a mente vai trabalhando e a gente vai resolvendo aquelas situações pendentes naturalmente. E o corpo repousa. A 683, Michael. Qual é o limite do trabalho? O limite das forças, de resto, Deus deixa ao homem o livre-arbítrio. Por quê? Porque cada um sabe da sua capacidade. Se um dia a gente está fazendo uma tarefa, qualquer coisa na vida, e você vê que você está bem, por que você tem que parar? Porque deu horário? Não, você pode ficar um pouco mais. Se um dia você não está conseguindo, para um pouco antes, às vezes, sabe? Então, a gente tem que saber conhecer, e a gente conhece. E a gente às vezes reclama. E para encerrar, vou contar uma história de um consultor americano. Ele trabalhava 30 anos. E faltavam mais ou menos uns 10 dias para a sua aposentadoria.
e ele acabara entregar a chave para o dono da construtora. Olha, está aqui. E ele pensou, vou ganhar esses dias que me faltam, pois já terminei minha tarefa. E o construtor, por sua vez, John, você trabalhou 30 anos conosco. Vou pedir para você construir mais uma casa. Eu sei que tem mais 10 dias, a gente vai pagar todas as diferenças. Gostaria que você construísse mais essa casa. Ele pegou o projeto meio assim. Era um funcionário bom. Não era aquele ótimo, mas um funcionário bom. Não faltava, dedicado. E fora fazer aquela última casa. E passaram 38, 40 dias. Ele terminara a casa. E vá no escritório levar a chave. Aí o dono da construtora, John, acabou. Nossa, que bom, John. Passa lá no RH para fazer o acerto. E na volta você passe aqui. Ele foi, fez todos os acertos que tinha que fazer dentro da empresa, pegou os documentos, ia embora. E o patrão falou, não, vamos lá fazer uma vistoria na casa. Ele assustou, porque nunca o dono da construtora ira com ele fazer a vistoria da casa. E foram os dois. E qual foi o espanto do dono da construtora? Vira uma obra mal acabada. As paredes tortas, fora de prumo, o piso desalinhado, os pisos mal assentados, o telhado torto. O dono da construtora ficou desapontado. John, o que você achou dessa construção? Ele simplesmente respondeu, bom. Nossa, John, que bom que você achou boa essa construção. Tinha nenhuma pasta na mão. A construtora, pelos seus 30 anos prestados, vai dar essa casa de presente para você. John, espantado, vê aquilo e assusta. Mas para mim, isso é lógico. Um bom funcionário merece um presente. E ele abriu a pasta e viu lá que a casa estava em seu nome. Mas tinha uma cláusula. Aquela casa não poderia ser vendido e nem alugado. Gente, como que era conviver com uma coisa que você teria que conviver até o fim dos seus dias? Mostrando tudo aquilo que você fez. Mas é terrível, né? Antes de fazer uma fechada, eu pedi para o Maico mostrar um vídeo. Não esse, Maico, o outro. Esse eu vou ler depois. Sim. Por favor.
vídeo aí. Porque você vê, uma criança tomou iniciativa. Então não adianta às vezes a gente ser uma pessoa mais experiente, uma mais nova. Tudo na vida tem as oportunidades, seja ela qual for, não só no trabalho, mas na vida. Tomar iniciativa, fazer aquilo que é importante, fazer a diferença, ter uma ideia, uma vontade, um desejo de ser melhor, a gente ser melhor e proporcionar para as pessoas que estão ensinando uma vida melhor. Ser melhor em tudo. É o desenho que Deus quer para todos nós. Ele nos dá a oportunidade de acertos, de erros, mas de tentar melhorar a cada um de nós. Eu acho que é uma coisa muito boa a gente estarmos aqui e a gente ter exemplos, né? Antes de passar o último vídeo, vou pedir para o Michael voltar numa frase de uma... Essa frase foi escrita em 1920 pela filósofa russa americana Ayn Rand, judia, né, fugitiva. Quando você perceber que para produzir precisa obter a autorização de quem não produz nada, quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas pelo contrário, são eles que são protegidos de você, quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em autossacrifício, então poderá afirmar, sem temor de errar, que sua sociedade está condenada. Nós vemos isso hoje, quase 100 anos depois, e a gente vê que a gente tem o compromisso de ser diferente, fazer o melhor de si. E para encerrar a palestra, a gente vai mostrar um vídeo de uma companhia na Europa, onde tinha, você sabe que sempre tem os bailarinos que determinam uma companhia. E tinha um que não tinha como superá-lo. E tinha o segundo, tinha o terceiro na hierarquia. Esse terceiro vinha de uma família pobre. Ganharam uma bolsa para fazer esses cursos de dança. E dedicado. E ele via quanto mais ele se dedicava, parece que mais ficava longe o seu objetivo de ser o primeiro da companhia. Mas não desistia. Dedicava, trabalhava. Por quê? Se ele não ganhar aquela bolsa, então não teria as oportunidades que estava tendo. E a companhia ia começar uma turnê pela Europa. O que aconteceu? O primeiro bailarino sofre um acidente, 30 dias antes da turnê. E o segundo bailarino, começando os ensaios, deu aquele medo que nós falamos agora de pouco. Ele não quis. E o terceiro bailarino assumiu a companhia. E saiu o que ele fez. Um bom domingo a todos e que Deus ilumine a todos.